Saúdo os amados irmãos com a gloriosa paz do Mestre Salvador e Senhor Jesus. Que é o seu irmão em Cristo, o pastor Cícero Silva, e nós estamos abraçando a todos os nossos amados e queridos irmãos que nos acompanham através do Ministério Louvor e Adoração e da Igreja Evangélica Missionária A Porta Se Abriu. Nós estamos abraçando a todos em todo o Brasil e que a graça e a paz do Mestre esteja presente no lar de cada um que nos acompanha através desta obra missionária. O intuito verdadeiro é levar a palavra de Deus. Esse é o nosso único intuito, né? Então vos saúdo com a paz do Senhor. Eu convido você a abrir a Sagrada Escritura na carta de Paulo aos Coríntios, ou seja, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, e nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Então empunha a tua espada aberta na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, e vamos ler e meditar na palavra de Deus Altíssimo. O tema central da leitura de hoje é a questão de quem é o principal enfoque e o principal elemento do meu e do teu ministério. O título da lição diz: Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Será que ele também é o único assunto no teu ministério? Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, porque Deus que disse: das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimado, perseguido, mas não desamparado,
abatido, mas não destruído, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos, também por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graça para a glória de Deus. Soberano Deus, Pai Santo e amado, aqui está a Tua palavra, Senhor, para o Teu povo, que nos acompanha através deste veículo de comunicação, Senhor. Ó Deus Santo e Poderoso, aplica primeiramente no meu coração e coloca, Senhor meu Deus, o néctar precioso da Tua palavra nos meus lábios, para poder transmiti-la com perfeição e ousadia para aqueles que estão sedentos e famintos de Te conhecer, Senhor. Nos enche com a Tua graça, nos abençoa, Pai, e derrama sobre nós o Teu Espírito Santo e poderoso. É o que eu te peço, meu Senhor e meu Deus, neste momento. Amado e querido irmão, a palavra de hoje, ela nos leva a meditar sobre a questão do nosso ministério. O meu e o teu, cada um de nós, temos um ministério diferente. O próprio apóstolo Paulo, ele disse que uns foram chamados para doutores, outros foram chamados para mestres, outros foram chamados para pregar, outros foram chamados para evangelizar, outros foram chamados para louvar, e cada um desses assuntos está subordinado a um tema central. E qual é o tema central do teu ministério? Você já parou para analisar essas coisas? Porque Paulo disse aqui que o único assunto que de real importante há no ministério da palavra que foi concedido a ele por Deus, ele disse que o assunto principal, central, era o Senhor Jesus Cristo. E qual será o assunto central do nosso ministério? Eu digo isso porque eu tenho analisado tudo que tenho visto, principalmente nos dias atuais, dentro das citadas igrejas, uma mistura entre evangelho e não evangelho, entre verdade e entre mentira. Eu tenho visto uma mistificação muito grande nos púlpitos das igrejas atuais, tanto no ministério do louvor, como no ministério da oração, como no ministério da palavra. Pregadores que não pregam mais a verdade. Eles contam histórias no púlpito para animar a plateia. E essa história tem um bojo, e que esse bojo cria um gancho, e esse gancho é utilizado para bens financeiros, para o citado pregador. Temos visto cultos aonde não há mais cura,
aonde não há mais libertação, aonde não há mais transformação de vida. Não temos visto tanta gente se entregar como era no passado, porque os cultos hoje estão mistificados. Os pregadores hoje estão mais preocupados em agradar do que em aplicar a palavra de Deus. E eles ministram uma palavra falsificada nos púlpitos das igrejas, ou quando não, estão ali adquirindo vanglória para si próprio e desfocalizando do tema central, que é salvação, libertação e transformação. E para se atingir estas três colunas, é necessário que estejam sobre a rocha. E a rocha é Jesus. Não adianta você querer erguer um edifício espiritual sobre a areia movediça. Ela vai afundar. A palavra sem fundamento bíblico, ela não passa de areia movediça. Ela não vai sustentar, vai afundar, sufocar e matar a vida que é tão preciosa para Deus. Paulo disse, o ministério que eu tenho, ele é segundo a misericórdia de Deus. E segundo esta misericórdia, nós não vamos desfalecer, não vamos desvanecer da caminhada, do projeto e do ID de Jesus. Porque o ID de Jesus, amado, não é fácil. Não pense você que é fácil, não. Você pregar a palavra de Deus não é fácil. Contar a história, sim. Mas pregar a verdadeira palavra de Deus não é fácil. Você vai ter perseguição, porque você vai agradar a um, a outro não. Você vai criar dissensão entre pai e filho, mãe e filha, irmão com irmão. Porque a palavra de Deus, muita pouca gente não entende, ela é um elemento, que esse elemento, a palavra de Deus, é para abalar a terra. E como você pode aplicar uma palavra em que a terra fique imóvel e estática e você dizer que está ali fazendo a vontade de Deus? Como você pode dizer que aplicou a palavra de Deus e não houve mudança na vida de alguém? Se ela é para sacudir o pó da terra, ela é para balançar e jogar toda a sujeira fora, libertar o homem dos seus pecados, meu querido. E isso exige trabalho e exige um preço a ser pago por cada vida que é liberta deste mundo de pecado. Mas hoje em dia, ninguém quer pagar preço para ver o irmão liberto. Ninguém quer tirar um tempinho para dobrar o seu joelho na presença de Deus e orar, apresentando a vida daquele irmão que está sofrendo, aquele irmão que está passando por uma ventania forte na sua vida. Creia, evangelho é diferente de todas essas coisas. Paulo disse ainda que antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Você não vai surtir efeito ministerial se você não pregar a verdade. Se a verdade de Deus não estiver presente na tua pregação. Mas você pode me dizer, mas pastor, se eu pregar a verdade, o povo vai embora. E daí? E daí que o povo vai embora? Você está preocupado com a quantidade? Mas existe um elemento que é mais importante do que a quantidade e você não está atentando para isso.
Deus, ele não está atrás da quantidade, ele está atrás da qualidade. E mediante a qualidade pregada, vai ser ali ser erguida uma coluna forte, alicerçada na rocha que é Jesus. Ah, pastor, mas é que hoje em dia nós vivemos os dias do Evangelho Light. Meu querido, e o que é que vem a ser esse tal de Evangelho Light ou Diet? Perante o trono do Rei dos Reis não existe esse negócio de Evangelho Light nem Diet. Existe apenas Evangelho. Anunciai o meu Evangelho a toda criatura, disse Jesus. O meu Evangelho não é aquele Evangelho que tu criasse pelo teu intelecto humano e que fizesse uma mistura e que essa mistura tornou-se venenosa, porque a química do teu Evangelho, ela não se mistura com o meu, que é puro. Você tem que pregar a palavra de Deus, se você quiser ver vidas se salvando e estar fazendo verdadeiramente a vontade do Pai. E quem faz a vontade do Pai só se preocupa em estar agradando a Ele e a mais ninguém. Você foi chamado como um arauto. Como é que você pode ser arauto se da tua boca só sai mentira? Como é que tu pode ser anunciador, pregoador da palavra de Deus, se da tua boca sai uma mistureba triste que vai matar o povo que está ouvindo? Presta atenção, olha para o teu ministério, vê o que tu colocou como um assunto principal. É necessário que tu medites e comece a tomar uma atitude cristã. Jesus Cristo, nas cartas às 7 igrejas, ele diz: olha onde foi que tu caiu, olha onde foi que tu deixasse de ser o meu pregador, o meu adorador, e passasse a ser agora adorador de Mamon e pregador de Mamon. Olha onde tu caísse e procura te corrigir e voltar ao primeiro amor, para que não seja roubada a tua coroa. Tem muita gente que está preocupada em perder a coroa terrena, a coroa perecível, mas já se encontra perdendo a coroa que tem mais valor, que é a coroa que Jesus tem preparado para cada um de nós ali nas cidades celestiais. E você não tem se preocupado com isso. Você tem se preocupado em ser o bambambam da palavra bonita. Ora, o Evangelho nos mostra, lá em Mateus, diz assim: quando surge um verdadeiro pregador, que foi João Batista, a palavra diz que ele surgiu pregando no deserto. Você quer pregar para o deserto? Não quer. Você quer casa cheia. Você quer grandes convenções. Porque você já não é mais um pregador, você agora é um conferencista. Você não quer mais ser chamado de pregador. Porque pregador implica que você tem que pregar no deserto, como João Batista pregou. Pregador muitas vezes não anda tão bonito como você quer andar, vestido em fatiotas de luxo. Qualquer dia desse nós vamos entrar dentro da igreja e já vamos reconhecer o pregador de cara, não pela unção de Deus na vida dele, mas porque a roupa dele está parecendo uma árvore de Natal, cheia de luzinha, piscando, brilhando, para que todo mundo veja que é ele o bambambam do momento. A Bíblia diz que João Batista
apareceu vestido de pele de camelo, nem roupa ele tinha para vestir. Ele vestiu-se de pele de camelo, mas de longe foi notada a presença dele como pregador, como pregoeiro da palavra de Deus, porque a luz de Deus brilhava na face dele. Na tua face, que luz está brilhando? Será que não é um neon? Ou agora, como é agora nos tempos modernos, aquelas luzes xenon que brilha muito, encandeia, não ilumina ninguém, não leva ninguém para canto nenhum. Ei, pregador, tu toma cuidado com o que tu está colocando como assunto principal do teu ministério. Porque eu tenho visto nos púlpitos ser pregado muita coisa, menos Jesus. Presta atenção que eu não estou falando besteira, não. Eu estou falando daquilo que eu vejo passando por aí. O valor à palavra de Deus é um valor que não tem preço, mas tem muita gente por aí vendendo ela. Ei, toma cuidado. Toma cuidado, pregador. Toma cuidado com o valor que tu está dando ao dom que tu recebesse de Deus. Certa feita, eu e a minha esposa Marisa, lá na cidade de Guarujá, em São Paulo, alguns anos atrás, nós fomos convidados para uma festividade em uma determinada igreja, aonde eu iria pregar e a minha esposa cantar. Nós chegamos nessa igreja 7 horas da noite, início do culto, e até 11 horas da noite, nem minha esposa tinha cantado, e muito menos eu tinha pregado. Lá para tantas eles se lembraram, aí a pastora, dirigente dessa igreja, ela chegou no ouvido da minha esposa, que a minha disse que era para minha esposa cantar 3 hinos, e depois me chamar para pregar. Só que antes, a vice dela tinha dado uma informação dentro da igreja no microfone que naquela noite a palavra não era importante, o que era importante era o louvor. Ei, a palavra não é importante. Então Jesus não está como assunto principal naquele ministério. E nós saímos dali sem pregar, até porque se fosse dado a oportunidade, o cajado já estava preparado, porque eu não tenho compromisso com organização ministerial humana. O meu compromisso é com o ministério que o Senhor Deus me concedeu, de ser pregador da palavra dele, de pregar a verdade. Então eu quero saber qual é o centro do teu ministério, porque eu tenho visto sido colocado muitas coisas como centro, menos o nome poderoso do Senhor Jesus. Paulo disse, olha, o que é importante na verdade é Jesus. Ele disse lá no versículo 5 do texto que nós lemos, porque não nos pregamos a nós. Que adianta você pregar a tua vida, falar da tua vida, dizer que é o eu sou, eu faço, eu posso, eu vou orar, eu vou ministrar. Tu não vai ministrar nada, rapaz. Tu não és nada. Por isso que Paulo se preocupou e disse, nós não pregamos a nós mesmos, porque nós não somos nada. Mas pregamos a Cristo. A Cristo. A quem, pastor? A Cristo. Nós pregamos a Ele. Nós não damos ouvido ao Deus deste século. O Deus deste século criou um bocado de coisas aí para enfeitiçar as ovelhas do Senhor Jesus. Há um bocado de mecanismos que são utilizados em meio à pregação, que é uma verdadeira tristeza. Há um bocado de títulos que os homens angariaram para si, que são terríveis. Ah, porque eu sou a fogueira de Jeová.
Eu não sei nem que tipo de lenha tu está botando dentro dessa fogueira. Eu quero ser aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Um tição tirado do meio do fogo, e é do fogo do Espírito. É um tição incandescente, fumegante, pronto para pregar esta palavra com autoridade, pronto para abrir a boca e falar aquilo que Deus colocar. Não criar fantasias em cima da ministração do Todo-Poderoso. Paulo disse: te preocupa em pregar a Jesus, porque Ele é que tem que ser o assunto central de toda a ministração. Ministração aonde o assunto central não é o nome do Senhor Jesus, não surte efeito. Não há libertação. Tenho visto tanto culto fantasioso, tanta gente dizendo que Deus falou e Deus não falou nada, somente para parecerem importantes e poderosos perante o povo. Mas Paulo disse: toma cuidado. Toma cuidado, porque o Deus deste século, ele possui um Deus que eles escolheram, assim como o povo de Israel escolheu Saul como rei. E Deus permitiu. O povo desse século tem escolhido como um Deus um ser de treva, mentiroso, destituído da presença de Deus, mas cheio de astúcia. E a Bíblia diz que você tem que tomar cuidado, porque senão ele engana até os escolhidos. Então toma cuidado com isso. Ele disse: prega a verdade, porque tu fosse chamado para pregar a verdade. Ah, pastor, mas pregar a verdade é tão ruim, o povo fica tão tristinho. A igreja não dá glória quando a gente prega a verdade. A gente tem que trazer umas ilustrações para que haja alegria dentro da igreja, para que o povo possa glorificar a Deus. É tão bonito, pastor, quando eles saltam, quando eles rodam. Olha, tem gente dentro da igreja até que planta bananeira, pastor. Mas se eu pregar a verdade, o pé de bananeira não vai plantar, ele vai ficar quietinho. Porque sabe por quê, pastor? Porque eu posso tocar no pecado dele. E ele vai ficar triste. Pastor, e aquela irmã que roda dentro da igreja, não que isso seja pecado, quando é pelo Espírito. Pastor, aquela irmã que sapateia, pastor, parece até aquela menina lá dos Estados Unidos, a Laísia Minelli, sapateando no palco da Broadway. É cada sapatada bonita, pastor. Mas se eu aplicar a palavra como ela vai se lembrar da vida de prostituição que ela tem quando sai de dentro da igreja, de dentro do templo, da vida errada. Ela vai se lembrar de que o homem que ela tem em casa não é o marido dela, pastor. Se eu falar uma coisa dessa, a irmã não sapateia. Ei, a irmã está sapateando ali quando tu prega mentira, pregador. Quem está sapateando não é ela, não. É Satanás mostrando o que está fazendo na tua vida, que ele está sapateando em cima de ti. Que ele está fazendo de ti um palco de desgraça. Está usando o teu lábio para destilar veneno, para matar o povo de Deus. Pastor, que palavra dura é essa? Não, meu querido, é a palavra de Deus que eu estou com ela na mão aqui, que está dizendo isso. Paulo está dizendo: o couro cai na chibatada. As feridas se abrem dentro do cárcere, mas da minha boca só vai sair a verdade. Eu vou pregar que Jesus Cristo é, até o último suspiro da minha vida, eu vou pregar que Ele é, aconteça o que acontecer, porque o centro do meu ministério é o Senhor Jesus. Mas às vezes você não se lembra de onde Deus te tirou, né? Do lamaçal do pecado. Paulo se lembra das escamas que Jesus fez cair dos olhos dele. Talvez os teus olhos estejam
cheio de escama, e que tu esteja precisando de um Ananias para orar por tu, para cair as escamas dos teus olhos. E aqui está o teu Ananias. Presta atenção. Muda esta maneira de ser. Prega a verdade. Prega a verdade. Prega a verdade, porque o mundo está precisando de ouvir a verdade de Deus, a verdade do Evangelho. Oh Deus Santo e Poderoso, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E por eles serem cegos, eles carregam pedra na cabeça, eles andam de joelho, mas não um andar espiritual na terra bruta mesmo, quilômetros e quilômetros, pagando promessas. Por eles serem cegos, eles acreditam na água do Rio Jordão, que faz milagre. Por eles serem incrédulos, eles acreditam na vassoura que expulsa espírito de dentro de casa. Por eles serem incrédulos e estarem cegos pelo Deus deste mundo, ele acredita que ele tem que andar por cima de sal grosso e tantas outras artimanhas que têm sido criadas unicamente para tirar dinheiro do bolso da pessoa e enriquecer conta de alguns fraudulentos pastores. E você quer ser ministro dele? Porque quando você não prega a verdade, você está sendo conivente com o erro desses pastores fraudulentos. E agindo de tal forma, você está agindo da mesma forma como agiu o profeta Eli, o sacerdote Eli, na vida dos seus filhos Ofni e Finéias, que eram déspotas, pregadores de mentira, adúlteros, faziam o que era mal aos olhos de Deus, falava mentira, pregoava mentira. Eli sabia disso e não tomou nenhuma atitude. E o que é que aconteceu? Foi passado o ministério dele para outro. Deus pegou o ministério dele e passou para Samuel, porque ele não estava servindo. Ei, sabichão, tu só vai subir em cima do púlpito até o momento que Deus permitir. Tu vai contar mentira lá até o momento que Deus permitir, mas vai acontecer um dia em que tu vai subir no púlpito para contar mentira e Deus vai te envergonhar publicamente. Ou tu muda o teu modo de pregar, ou te prepara para ser envergonhado por Deus. Porque Deus, ele não é conivente com o erro, e ele não deixa o inocente que está ouvindo ser castigado e às vezes até ser sacrificado por causa de um obreiro fraudulento que não tem nada de espiritual, tudo na vida dele é carnal, porque o ministério dele tem Genésio como centro, mas não tem Jesus. Há muitos por aí que está pregando Genésio, então toma cuidado com isso, porque nós não pregamos a nós mesmos. Aleluia, Jesus. A nossa vida, ela tem que ser uma pregação, mas a nossa pregação, ela tem que estar com Jesus centralizado. Nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Ei, qual é a posição que tu tens tomado? Tu estás na posição de servo? Ou tu não queres mais ser servo porque foi derramado um óleo sobre a tua cabeça e foi dito que tu és um pastor pregador? Como eu já vi muita gente se gabar disso por aí. Eu cheguei em igreja em que determinada pessoa disse: pastor, eu sou um missionário consagrado com óleo, pastor. Não sou qualquer missionário não. Ei, querido, há óleo que só serve para fritura. Há óleo que só serve para fritura. Toma cuidado se com essa consagração Satanás não está te preparando para fritar.
ele já botou o tacho para tu ficar dentro, e tu não tá vendo, derramou o óleo na sua cabeça e vai acender o fogo do inferno para você fritar dentro dele. Tá aí a tua consagração? É, irmão. E você não está prestando atenção nessas coisas. O inimigo está cirandeando na tua vida. Mas eu sou consagrado por óleo, pastor. Olha, você sabe quem foi que me consagrou? Foi o bispo Alfredo de Melo Filho. Você sabe quem é ele? Bom, se Jesus não conhecer ele, eu também não conheço não. E nem quero saber quem ele é. Eu só quero saber a quem ele serve. Aqueles homens, quando estavam no barco, e o barco quase ia naufragar, por causa que lá dentro tinha um profeta que estava pensando que podia fugir da presença de Deus, tanto que ele desceu ao porão do navio. Ele desceu, ele só não sabia que ele ia ter que descer mais do que o que ele desceu, para saber, aprender a fazer aquilo que Deus manda fazer. Profeta que não obedece a Deus, ele desce. Aquele homem chamado Jonas, quando ele entrou dentro daquele barco, com o intuito de se esconder de Deus, de fugir da tarefa que Deus tinha dado, simplesmente porque ele tinha rixa do povo de Nínive, não era nem o medo do que ia acontecer, mas é que ele não queria que a salvação acontecesse na vida daquele povo, porque o povo de Nínive era truculento, já tinha criado problema, matado pessoas da família de Jonas, e Jonas não queria que aquele povo fosse salvo. Então ele disse, eu vou fugir. Ele me mandou para Nínive, eu vou para Tarsis. Ei, e tu pensa que tu se esconde de quem, pregador? Quando veio a tempestade, a primeira coisa que o povo quis saber, disse, quem és tu? Qual o serviço que tu exerces? E a que Deus tu serve? E de que povo tu és? Então esse bispo que te consagrou, ou a bispa, ou seja lá como for, que derramou o óleo na tua cabeça, eu não me interesso saber quem ela é não. Ela é pó e cinza, como eu e como você. Eu só quero saber, na realidade, é a quem ela serve. Porque sabendo a quem ela serve, eu posso até entender a natureza do teu ministério. Mas presta atenção nessas coisas. Deus, conforme o que Paulo aqui fala, disse que das trevas resplandecesse a luz. Então a tua palavra, o teu ministério, tem que ser o de pregar a luz. E aonde tu pregar, as trevas não podem permanecer. Porque se tu pregar e a casa, a nação, continuar em trevas, é porque Deus não falou pela tua boca, tu andou pregando a mentira. Toma cuidado com isso, pregador. Toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso, meu irmão. Ministério não é brincadeira, ministério é serviço. Ministério é responsabilidade. Você tem a responsabilidade de levar o alimento certo para as ovelhas. Agora, se você leva comida misturada, oh meu Jesus, tem misericórdia. É o que eu posso dizer. Porque tudo isso Deus vai cobrar de ti. Vai cobrar, pastor? Vai, irmão. Pode ter certeza que vai. Lá no livro de Ezequiel, ele disse que ele mesmo iria atrás das ovelhas. E depois ele ia pegar a ovelha gorda. E você sabe quem é a ovelha gorda? É aquele que está ministrando a palavra de Deus com o olho no dinheiro. Quer engordar com a lã das ovelhas. Mas pastor, e é pecado receber uma oferta? Não, meu irmão. A Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário. E se você é um obreiro, é um trabalhador do Evangelho, você come, bebe, veste roupa, você tem que chegar perfumadinho na igreja, você tem que ter um meio de se conduzir para lá, você tem uma família para cuidar,
e você é digno de receber o seu salário. Agora, o que eu estou falando aqui são os exageros que têm acontecido por aí. Pessoas que, para pregar a palavra de Deus, pedem somas altíssimas. E tem pastores calpelando ovelha para pegar dinheiro para trazer esses fraudulentos para dentro da sua igreja, para pregar um monte de mentira, envenenar o povo e deixar um problema do tamanho do bonde para ele resolver. Então, se você quer ser usado por Deus, deixa Deus te usar. Aleluia! Deixa Deus te usar. Eu me lembro, nesse momento, do meu pastor, Edson Lobato, que quando ele chegava perto de mim, ele dizia: missionário, deixa Deus te usar. Então, meu irmão, deixa Deus te usar. Abre a tua boca como canal. Deixa Deus te tocar, coloca-se como instrumento. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aí Paulo disse: por pregar a verdade, eu fui perseguido, mas eu não fui desamparado. Houve momentos em que eu me sentia abatido, porque carne e pele sofrem essas consequências. Veio o abatimento, vem a tristeza. Mas Paulo disse: porém, eu fui abatido, é verdade. A chicotada doeram, a perseguição do meu povo doeu mais ainda do que a chicotada, mas eu não fui destruído. Eu fui abatido, mas não fui destruído. E eu me preocupei muito em levar por toda parte essa mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, as marcas de Cristo. Quem quer ter as marcas de Cristo? O pregador, ele precisa ter as marcas de Cristo, porque se ele não tiver as marcas de Cristo, de nada vai lhe adiantar todo o conhecimento que ele tem, porque ele vai virar um contador de história, vai virar um La Fontaine da vida, criando histórias para iludir crianças que necessitariam de ser alimentadas com um alimento mais consistente para crescer na graça, crescer no conhecimento a Deus, se fortalecer, receber de Deus um ministério e marchar na face da terra. Mas está sendo alimentados com conto de fadas, com ministrações fraudulentas. Toma cuidado, meu querido, toma cuidado. Paulo disse: olha, o que importa na minha vida são as marcas de Cristo que eu carrego. Ele diz em uma das suas cartas que ninguém me inquiete, que ninguém venha me perturbar com falácia, que ninguém venha me perturbar apresentando outra prancha de salvação que não seja Jesus, que ninguém venha com história da carochinha, que ninguém venha com contos de fada. Não me inquietes, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Ei, pregador, se você não tiver as marcas de Cristo, você não é nada. Se você não tiver as marcas de Cristo, nada podes operar. Se você não deixar Cristo entrar na tua vida, como o próprio Paulo disse, eu já nem sei mais o que é que eu sou. Está uma mistura tão grande que eu nem sei lhe dizer se é Cristo que vive em mim ou se é eu que vivo em Cristo, mas de uma maneira ou de outra, Ele está presente na minha vida, através das marcas que eu trago. Aleluia! Mas muitas vezes você não quer essas marcas porque dói, né? Fazer marca dói. E marca deixa cicatriz. E cicatriz fica feio. Mexe com a beleza estética. Ei, obreiro, tu fosse chamado para pisar serpente. Tu sabe o que é isso? Pisar serpente? Isso quer dizer que a qualquer momento tu pode ser picado por uma delas. Mas quem entende o seu ministério, ele não tem medo da serpente.
porque ele sabe que ele todo dia toma uma porção de chá da raiz de Jessé. Ele tem dentro dele o contraveneno da serpente. A serpente vai picar, mas ela mesma vai morrer. Mas você não quer isso. Você quer o evangelho da facilidade. Você quer o evangelho que em 3 dias você ande com um carrão. Você quer o evangelho que para de meio de transporte seu tenha que ser só avião. Você quer o evangelho que pregue nas grandes catedrais, mas distante das favelas, distante das comunidades carentes, distante de onde estão as ovelhas que necessitam de conhecer a Deus. Você quer um evangelho, mas você não quer pregar para uma comunidade que cuida de dependentes químicos, porque você quer o evangelho da vaidade. E o evangelho da vaidade vai te levar para o inferno. Paulo disse, e é dessa forma, tendo marcas na pele, marcas no corpo, marcas na alma, mas as marcas de Cristo, ele disse. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte. Ei, você para ter vida, tem que ter entregue à morte. Paulo disse, nós temos que estar sempre preparados para a morte. Nós temos que sempre entregue à morte. Por o amor de Jesus, Ele te amou. E por que você não ama Ele? Por amor de Jesus, para que a vida de Jesus, a vida abundante que Jesus Cristo tanto fala, se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Paulo aqui quis dizer que mesmo correndo o risco de morte, mas você tem que pregar a vida eterna para aqueles que estão necessitando, para que a vida de Cristo possa operar naquele que necessita. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Você não pode pregar aquilo que você não crê. Você tem que pregar aquilo que você crê. Eu creio firmemente na salvação, na minha salvação. Eu creio que Cristo me deu ela, carimbou com o Espírito Santo o meu passaporte para a região celestial. Eu creio que pelas pisaduras dele, todas as feridas de alma foram saradas, como também a do corpo. Eu creio na vida abundante que ele prega. Eu creio na salvação que ele concluiu na cruz do Calvário. Então, por que é que eu não vou pregar essa salvação? Por que é que eu vou contar histórias da carochinha para o povo, sabendo que o povo estão num caminho de morte? Ei, obreiro, não seja fraudulento, prega a palavra. Por tua vida, pregue a palavra. Pela salvação do mundo, pregue a palavra. Exalte, glorifique o nome de Deus através da palavra. Seja um obreiro aprovado através da palavra. Porque Jesus Cristo fez tudo isso por amor de vós e de nós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graça para a glória de Deus. Então, qual é o centro do teu ministério? É o Senhor Jesus, é Ele o assunto principal.
Qual é o ponto que tu queres chegar na tua ministração? É levar o povo à glória de Deus, à presença de Deus. Se estás agindo assim, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tu és um obreiro de valor. Mas se por algum motivo tu tens se desviado deste conceito, eu conclamo agora você a voltar a ser o pregoeiro que Deus chamou, a tirar a palavra fraudulenta dos teus lábios e colocar a palavra de salvação, a enfrentar os perigos e problemas da vida, mas venha ser um arauto aprovado. E com isso eu concluo esta minha ministração aqui no púlpito eletrônico da Igreja Evangélica Missionária. A porta se abriu para você que está nos acompanhando e seguindo aquilo que Deus coloca no nosso coração. Abraçamos a todos os nossos amados irmãos, a você aí da capital Bandeirante, onde nós estaremos daqui a uns dias. Eu desejo a paz, que o amor, que a graça, que a manifestação, a virtude e a presença do Deus eterno esteja na tua vida. Pai, em teu nome santo, Senhor, abençoa cada vida que neste momento, ó Deus, ouviu esta ministração. Repreende todo o mal e faz com que o teu nome seja glorificado e seja exaltado para todo sempre, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço no nome santo e poderoso do Mestre Jesus.